Nesta sexta-feira, a polícia italiana repreendeu uma manifestação a favor da Palestina que acontecia no centro de Roma. Estudantes com bandeiras e cartazes partiram da Universidade La Sapienza e caminharam até uma praça no centro da cidade. No local, houve o confronto com a polícia que não permitiu o avanço dos estudantes. Daí a situação. E Luca Bassani, a gente tem acompanhado várias manifestações. Agora às 5h52 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Nas outras plataformas, seguimos. E continuo contigo então, Bassani. Essa manifestação tem uma forte repreensão da polícia na Itália, mas há várias espalhadas pelo mundo. A favor da Palestina, outras defendendo Israel. Essa aí, neste caso, seria pró-Hamas. Realmente a gente vê, Evandro, que é importante diferenciar algumas pessoas que fazem manifestações pró a criação de um Estado da Palestina e outras efetivamente que dizem que apoiam 100% o Hamas, o que é um grande absurdo por se considerar atos terroristas de um grupo terrorista. Inclusive, eu estava agora, neste breve intervalo de minhas participações, me informando mais sobre as outras participações, as outras manifestações que tiveram no mundo, principalmente o mundo islâmico, em Cabul, a capital do Afeganistão, que é governado pela ditadura teocrática do Talibã. Manifestações pró-Palestina aconteceram onde bandeiras de Israel, dos Estados Unidos foram queimadas e na mesma linha também manifestações desta mesma natureza aconteceram em Teherã, a capital do Irã. Vendo o caso da Europa, 2 países já proibiram as manifestações pró-Palestina, pelo menos até segunda ordem. Esses são a Alemanha e a França, que perceberam um aumento dos crimes de ódio contra judeus, aumento do antissemitismo, do discurso antissemita, até mesmo nazista nas redes sociais, utilizando suásticas, utilizando símbolos daquela época tenebrosa aqui na Europa. Portanto, os governos resolveram tomar uma posição mais dura, proibir essas manifestações e aumentar a segurança da população judaica nos bairros judeus, nos estabelecimentos judeus e nas sinagogas, enquanto que a Itália oficialmente não fez essa proibição, mas pelas imagens a gente vê que a polícia não permitiu com que essa manifestação pró-Hamas específica acontecesse e a violência foi também generalizada essa na cidade de Roma, uma das principais universidades italianas, La Sapienza. Luca Bassani, o Gustavo Segre gostaria de falar contigo. Luca, boa tarde. A pergunta está direcionada a só manifestações pró-Palestina seria uma questão, pró-Hamas é outra coisa muito diferente. E nesse caso da pró-Palestina não observamos uma rivalidade de armamentos em termos de Israel contra os palestinos e não uma defesa sobre o ataque do Hamas ao território palestino. Como você vê essa diferença nesses apoios Palestina, Hamas e por que a diferença? A grande dificuldade é que muitos desses grupos buscam justificar os atos de terror através de elementos históricos, através de ilegalidades do direito internacional. É uma discussão válida, mas não é o momento de você colocar os dois atos de maneira equivalente. É importante a condenação de todos os atos e é isso que muitas das entidades islâmicas dentro da Europa acabam falhando, assim como outros países muçulmanos que demoraram muito para se manifestar de maneira solidária ao povo de Israel após o maior ataque terrorista que o país sofreu em cerca de 50 anos, desde a guerra do Yom Kippur. Aquilo que a gente vê é que muitos também dizem sobre o momento, se o momento é propício para esse tipo de manifestação, considerando que ainda estão contando-se os mortos, ainda há pessoas gravemente feridas e uma guerra está em curso. Acredito que todas essas questões diplomáticas sobre a legitimidade dos assentamentos feitos pelos judeus na Cisjordânia, a criação de Estado palestino, é uma discussão muito importante que não pode ser varrida para baixo do tapete pelas Nações Unidas e pela comunidade internacional, mas deverá ser feita uma vez que haja acordos de paz, seja reestabelecida a luz, a comida para o povo de Gaza e saiba o que vai acontecer com Gaza. Afinal, as variáveis são muitas, a possibilidade de uma anexação, de um novo mandato de Israel sobre esse local, se o Egito vai acabar interferindo na questão, se o Hezbollah vai declarar guerra em Israel, ainda é muito cedo para essas questões, mas como a gente vive em um mundo polarizado em todos os países, e muitos partidos políticos já têm a sua cartilha pronta perante o apoio tanto a Israel quanto à Palestina e acabam influenciando diretamente esses manifestantes que muitas vezes desconhecem a história, desconhecem o direito internacional e todas essas questões tão complexas que acontecem nessa região há milênios, não apenas desde a criação do Estado de Israel.